Galera, é o seguinte, com a chegada da sétima geração, nós tivemos uma batalha bem acirrada entre os consoles, que até então nunca tinha sido vista nessa proporção, e foi entre a Sony e a Microsoft. E essa batalha possibilita a gente ver quando o Xbox 360 conseguiu superar o PlayStation 3. Diferente do que aconteceu na sexta geração, a Sony encontrou um concorrente à altura não apenas tecnicamente, mas também em níveis comerciais, e por conta disso, teve muito trabalho para conseguir se destacar no mercado de jogos, mesmo que seu antecessor, o PlayStation 2 tivesse feito um sucesso estrondoso e consolidado a marca. O cenário ficou assim por motivos bem claros. O fato do console da Microsoft ter chegado um ano mais cedo que o da Sony, tendo como data de lançamento novembro de 2005, enquanto que o PS3 chegou em novembro de 2006, e outro motivo é, principalmente, a facilidade que os desenvolvedores encontravam naquela época para produzir seus jogos no 360. Curiosamente, as especificações de hardware são bem parecidas entre os dois, mas existe uma área que foi a qual a Microsoft levou vantagem: o processador, mais especificamente a arquitetura dele. E sobre ele, vale dizer que no 360 a gente encontra a arquitetura PowerPC, que é extremamente conhecida e muito usada na época por suas facilidades. Nele tínhamos um poder de processamento com 3 núcleos que operavam em dual thread, que possibilitava a criação de mais 3 núcleos lógicos e fazia com que o console ficasse com 6 no total, onde eles operavam com 3.2 GHz de frequência, que é basicamente a velocidade com a qual eles executavam cada função. Já o PS3 veio para inovar e, de certa forma, justificar seu ano de espera, trazendo uma arquitetura bem inovadora, chamada de Broadband Engine, que ao todo tinha 8 núcleos. Mas, desses 8 núcleos, apenas 6 ficavam disponíveis para uso dos desenvolvedores. Um deles era destinado ao sistema operacional, o que era mais do que justo, porque ele era bem pesado. O outro era desativado e funcionava como uma espécie de backup. E, por fim, restavam os outros 6, que operavam na mesma frequência que no Xbox 360. E, teoricamente, por ser uma tecnologia mais recente, a ideia era ter um desempenho melhor, mas isso nem sempre acontecia porque ainda era tudo muito novo para os desenvolvedores. E isso se aplica não apenas por se tratar de recursos completamente novos, mas junto a isso, a sétima geração tinha acabado de chegar. O fato é que, no contexto geral, por conta principalmente desse aspecto técnico, os desenvolvedores conseguiram trabalhar melhor no Xbox 360. Os recursos podiam ser inovadores, mas a tecnologia ainda era muito mais familiar do que no PlayStation 3. Aos poucos, de fato, tivemos uma quase igualdade entre esses dois no fim da geração, mas é interessante perceber que até nesse cenário a gente encontra como o Xbox 360 levava, na maioria dos casos, uma certa vantagem, por menor que ela fosse. Por isso, hoje, a gente vai acompanhar alguns jogos que destacam bem essas diferenças, seja no fim ou no começo da geração, para assim entender como o Xbox 360 facilitava muito a vida dos desenvolvedores. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora, com tudo isso feito, vamos dar uma olhada quando o Xbox 360 superou o PlayStation 3. Para isso, o primeiro ano interessante para a gente ver como tudo foi acontecendo é sem sombra de dúvidas o ano de 2008, em que as desenvolvedoras já estavam largando a sexta geração de vez para poder se focar única e exclusivamente nos novos consoles. E assim, chegamos à entrada da franquia Silent Hill na sétima geração, com esse primeiro exemplo do vídeo, e se trata de Silent Hill Homecoming. O título foi desenvolvido pela Double Helix e já tinha saído das mãos da incrível Team Silent. E o primeiro fato que o jogo nos mostra é que, infelizmente, o time de produção teve dificuldades com ambas as plataformas. Nos dois consoles encontrávamos texturas em baixa definição e modelos mal renderizados, que muitas das vezes chegavam a ser inferiores ao que tínhamos no PS2, por mais absurdo que isso pareça. Só que por outro lado ele também compensava com efeitos de iluminação vindos do poder do Xbox 360 e do PlayStation 3, que era uma das obrigações da sétima geração. E falar em obrigações, muitos dos jogos estavam tentando alcançar uma em específica nesse período, e se tratava da capacidade de rodar em alta resolução, que naquela época vinha se tornando cada vez mais popular com as TVs em HD. E aqui é um dos cenários onde o game mais apresenta diferenças entre as versões, com vantagens claras para o Xbox 360. Mas vamos por partes. Para exibir seus visuais, o jogo no console da Microsoft se compromete em trazer uma resolução de 1280 por 720 pixels, que, como vocês bem sabem, é o que temos como HD nativo. Só que não parando por aí, ele ainda dá conta de apresentar esses visuais nessa resolução com um anti-serrilhamento para poder suavizar as bordas, o que foi um feito e tanto se a gente levar em consideração o
período de lançamento dele e o fato da desenvolvedora estar aparentemente com dificuldades na otimização para ambos os consoles. Já o PS3, por outro lado, traz uma contagem de 1024 por 576 pixels, sem a aplicação de um anti-serrilhamento, que nesse caso seria ainda mais importante, e eu vou explicar o porquê. Quanto maior for a contagem de pixels, melhor vai ser a construção dos visuais exibidos, porque a densidade dessa montagem acaba sendo maior. E problemas desse tipo acabam ficando mais evidentes porque, para poder se enquadrar na tela, muitos jogos esticam essa imagem que está numa contagem menor do que o HD, fazendo como uma espécie de upscaling, o que deteriora os visuais de acordo com a baixa contagem de pixels, aumentando muito a quantidade de serrilhados, que é o que acontece principalmente com a versão de PS3, e por isso ela necessitava mais de um anti-serrilhamento do que a versão do 360. Outro resultado desse esticamento de imagem também é a perda de nitidez. E esse é outro problema de Homecoming no PlayStation 3. Além do jogo apresentar uma imagem mais borrada que no Xbox 360 por conta da baixa resolução, que foi esticada de maneira bem rústica, eu diria, o game por algum motivo recebeu a aplicação de um efeito de blur que a versão do 360 não possuía, deixando os visuais muito mal acabados na estética geral. Então os problemas não eram apenas técnicos, mas também artísticos. E agora, indo nos detalhes, dá pra gente falar sobre a qualidade das texturas também. E aqui está muito associado também a como a equipe desenvolveu o jogo, porque ambas as versões apresentam problemas drásticos, mas esse tipo de deficiência é muito mais vista no console da Sony do que no console da Microsoft. Lá vemos texturas mais nítidas que no PS3, e mesmo que não seja o ideal ainda, nem mesmo para a época, vemos que ele se sobressai quando comparado ao seu concorrente. E com tudo isso que foi dito, agora a gente pode avançar mais 2 anos e chegamos assim em 2010. E nele encontramos o incrível Red Dead Redemption. E nesse caso começamos a ver um cenário mais equiparável entre as versões, mas as diferenças ainda eram perceptíveis, principalmente quando você começa a treinar seu olhar para identificar problemas na qualidade de imagem. E o primeiro ponto sobre esse jogo da Rockstar é de longe a resolução. Aqui não temos uma diferença tão discrepante como o que foi visto em Silent Hill Homecoming, já indicando que em 2010 as empresas estavam mais familiarizadas com o hardware do PS3, embora o Xbox 360 ainda levasse a vantagem. No console da Microsoft, a resolução, como já era de se esperar, atingia os 720p, mas no da Sony, a contagem de pixels ficava em 1152 por 640, fazendo assim com que a imagem fosse levemente menos nítida. Com esse cenário, é importante destacar como o Xbox 360 se deu melhor com um jogo de mundo aberto que apresentava visuais riquíssimos e biomas extremamente vivos, embora não muito variados. O jogo se passa em uma área montanhosa e, por conta disso, os cenários que encontramos são típicos dessa região. Existem de fato algumas áreas urbanas que são bem povoadas, mas o que predomina mesmo são os desertos e a parte com bastante vegetação. E sobre isso, é muito importante dizer também que o 360 consegue levar a melhor, apresentando um maior número de detalhes no cenário, em especial nessa vegetação, que é um dos itens que mais conseguimos observar ao caminhar pelo extenso mundo aberto. Enquanto vamos jogando, além de perceber esse tipo de elemento, vemos que a performance é levemente superior no console da Microsoft também, mas aqui, felizmente, podemos dizer que no PlayStation 3 isso não chega a atrapalhar. O game é perfeitamente jogável em ambas as plataformas, o que me faz mencionar que as duas, inclusive, usam o mesmo tipo de anti-serrilhamento para poder suavizar as bordas. Então sim, as coisas estavam começando a melhorar para o lado da Sony, mas o 360 ainda tinha vantagem. Mas a gente consegue observar que a escala de vantagem começa a se tornar menos perceptível. Agora vamos para o ano seguinte, e nele encontramos finalmente uma equivalência na resolução de um jogo, que é ninguém menos que Skyrim. E honestamente, que responsabilidade das plataformas daquela época rodar esse jogo. Antes de mais nada, vamos responder a principal pergunta aqui. Sim, o game atinge os 1280 por 720 pixels em ambos os consoles, deixando assim as diferenças menos discrepantes, ao menos na contagem de pixels. E por conta dessa proximidade entre as duas versões, os detalhes começam a ficar mais difíceis de serem observados, mas ainda existem diferenças. Primeiro vamos dar seguimento à resolução. Em ambos os consoles temos o uso de uma técnica diferente de anti-serrilhamento, e nesse caso, crédito para o Xbox 360 porque ele consegue apresentar um efeito de melhor qualidade. Eu já mencionei isso em outros vídeos, mas convém explicar mais uma vez. Existem diversos tipos de efeitos que suavizam as bordas, ou seja, diversos tipos de anti-serrilhamentos. Só que a competência em como eles fazem isso depende muito
muito do quanto eles vão comprometer do hardware do console. E Skyrim acaba sendo um bom jeito de exemplificar isso. No caso da versão do PS3, a técnica usada para suavizar as bordas deixava a imagem levemente borrada e acabava comprometendo a sua nitidez, o que não era um problema na versão de Xbox 360, que contava com um recurso mais competente para fazer isso e não apresentava esse tipo de deficiência, oferecendo um resultado final melhor. E quando eu digo que a responsabilidade desses consoles era grande, eu não estou exagerando. Skyrim foi um jogo extremamente ambicioso para sua época. Ele te dava a possibilidade de alcançar os locais mais distantes no mundo apresentado. Costumo dizer que o game passa uma imensidão muito boa. Se você olha para um horizonte, muito provavelmente você pode chegar nele. E isso é incrível para um jogo de mundo aberto, comprovando a extensão do mapa do game. E é importante abordar como o jogo faz para apresentar todos esses cenários em cada plataforma, o que é um feito interessante também, justamente pela sua complexidade. E não é muito difícil perceber que a geometria é melhor definida no console da Microsoft, então mais um mérito para ela, porque esse foi um jogo e tanto nesse sentido e que definitivamente não era fácil de ser rodado. E aqui parece que ela levou a melhor também. Mas como o fim da geração já estava batendo na nossa porta, agora vamos para o ano de 2012 e chegamos em Far Cry 3, que além de ser um título bem ambicioso, assim como foi Skyrim, é um dos mais queridos pelos fãs da saga, inclusive por mim. A ideia do jogo ia além de apresentar tecnologias e recursos novos. Ele precisava dar vida a toda a direção de arte que buscava apresentar até o menor e menos importante dos cenários da forma mais deslumbrante possível. E isso aconteceu de fato. O jogo é muito bonito, mas teve um custo para os consoles. Aqui, nenhuma das duas plataformas fazem o 720p nativo. Enquanto o Xbox 360 atinge 1280 por 704, o PS3 atinge 1274 por 702 pixels. Lembrando sempre que o 720p nativo é construído na contagem de 1280 por 720 pixels. Isso aconteceu para construir o extenso mundo do jogo. Provavelmente foi o mais próximo da resolução nativa que a Ubisoft conseguiu deixar para poder conseguir tornar o game jogável sem perder os elementos gráficos. O mundo era rico em efeitos inclusive, com direito à transição do dia para a noite que afetava as sombras de maneira dinâmica, fazendo com que elas se movimentassem de acordo com a posição da fonte de luz, além de trazer um ambiente occlusion bem surpreendente para sua época, até nos consoles, onde, resumidamente falando, o efeito fica responsável por dar sombras a partes ou objetos mais discretos nos cenários, e por conta disso, acaba sendo mais visto nos ambientes internos. E não, ele não aparecia apenas na versão de PC, ele também aparecia surpreendentemente na versão de ambos os consoles. Só que toda essa riqueza acabou comprometendo também a performance do jogo. Muitas partes do game rodam bem abaixo dos 30 quadros por segundo, mas o Xbox 360 consegue se dar melhor nesse sentido, porque mesmo rodando abaixo de sua meta, ele se aproxima mais dela nesses trechos pesados. Inclusive, esse parece ser um ótimo jeito de se definir as diferentes versões de Far Cry 3. Isso porque ele não consegue atingir em performance e em resolução o que se pretendia, mas a versão que mais se aproxima de fazer isso é a versão do console da Microsoft. Aqui, as diferenças são compostas por literalmente detalhes, mas é importante ver que já com o hardware de ambas as plataformas dominado, o Xbox 360 ainda consegue levar a melhor. E endossando toda a discussão de Xbox 360 versus PS3, muita gente dizia que o que valia mais a pena comprar era o Xbox 360 justamente por ele se desempenhar melhor nos jogos multiplataforma. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso? Vocês concordam com esse tipo de raciocínio? Aliás, tem algum outro jogo que vocês acham que representa melhor essa ideia de que o Xbox 360 conseguia se desempenhar melhor nos jogos multiplataforma? Deixa aí no campo dos comentários que eu também quero ler a sua opinião, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba. E de quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia eu vou ser todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.